Oi, gente, começando agora mais um episódio do seu podcast Agro. Hoje vamos abordar sobre um assunto que tem repercutido na imprensa nacional nos últimos dias, que tem impacto tanto para o produtor como para as comunidades indígenas. Estou falando do marco temporal. E sobre esse assunto, nós convidamos mais uma vez aqui no nosso programa a advogada Bruna Carolina Santos, ela que é especialista em direito agrário e regularização fundiária, atua em algumas comissões nacionais e locais e é advogada da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja aqui do Estado. Bruna, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Quero agradecer novamente ao convite. É sempre uma satisfação estar na presença de vocês, principalmente para falar sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade. E para quem não sabe, explica para a gente o que é o marco temporal. Então, Jussara, por muito tempo ficou a ideia que o marco temporal ele foi ali colocado junto com a Constituição Federal, no ato da sua promulgação, em 5 de outubro de 1988. Então, como uma forma de proteção tanto ao produtor quanto ao direito indigenato, ficou-se com esse marco, né? Principalmente durante o julgamento da Raposa Serra do Sol, ele meio que marcou, né? E por muito tempo permaneceu dessa forma. E, como eu falei no início, né, é um tema que voltou a ser repercutido nos últimos dias por conta de uma decisão do STF e por conta da aprovação de um projeto de lei pelo Senado Federal. Você pode explicar do que se trata essa decisão e esse projeto de lei? É uma decisão muito complexa, né, que na época todo mundo entendeu que o fato da Raposa Serra do Sol ter sido julgado, ter sido colocado as 19 condicionantes, iria servir para o resto do Brasil. Durante a votação, os ministros demonstraram, né, que, na verdade, Roraima foi um caso específico e que não se aplicaria para o resto do Brasil. Então, aquelas 19 condicionantes que existem hoje em relação à Raposa Serra do Sol, sempre foi levado a ferro e fogo, né, durante todo esse período aí de votação que teve junto ao Supremo, e a gente foi surpreendido com 13 novas condicionantes e que lá hoje traz algumas coisas completamente diferentes do que nós estávamos vivenciando, inclusive a queda do marco temporal. Entendeu-se que o direito indigenato, os povos indígenas eram os originários de todos os lugares, né? E nada pertencia em tese ao Estado. Então nós fomos meio que surpreendidos, mas na verdade já estávamos sendo preparados. E durante toda essa votação a gente sempre disse que o Supremo deu com uma mão, tirou com a outra, tentou proteger ali de alguma forma o produtor. Eu acredito que no momento que viu-se que como seria essa votação, né? E tenebrosamente essa questão da propriedade foi colocada em risco, o Senado decidiu tomar algum tipo de atitude em relação a isso. Tanto que a gente teve essa votação de forma apressada de um projeto de lei que já estava tramitando há muitos anos dentro do Senado e lá foi aprovado, né? Agora, recentemente, nós tivemos acesso a uma reportagem. A AGU já deu uma posição que seja vetado e em seguida vai para o presidente da República. E lá que, na verdade, a gente vai saber se vai acontecer o veto, se não vai acontecer o veto e como serão os próximos capítulos. E se o presidente decidir sancionar por completo esse projeto de lei, o que pode acontecer, já que o STF decidiu uma coisa e o projeto de lei vai meio que de encontro com essa decisão do STF? Se o presidente sancionar, de fato o que vai acontecer é que vai ter que ser cumprido o que tiver na legislação. Eu acredito que, em contrapartida, a AGU já deu um posicionamento falando em relação ao veto. Mesmo que venha a ocorrer essa sanção, provavelmente vai ser objeto de ADI, porque a gente já vê que existem muitos grupos organizados que têm pensamentos de formas diversas em relação a isso. E a ADI, só para a gente entender, é uma ação direta de inconstitucionalidade. Traria ali novamente uma discussão em relação ao tema. Então esse assunto ainda pode render muita coisa, pode estender ainda por muito tempo. Eu sempre digo que isso aí vai ser um estudo bem amplo, porque não tem nada decidido. Agora eles vieram com 13 condicionantes novas que em tese não foi colocado em prática. Por exemplo, trouxe a possibilidade de fazer indenização ao proprietário. Ok, eu te cito o estado de Roraima.
Anteriormente eu já tinha até comentado com vocês, nós só somos 30% da área documentada, porque de 2021 para cá que de fato começou a fazer a titularização do Estado. O que a gente vai fazer com aqueles poceiros que já estão naquela área primitivamente há mais de 20 anos, trabalhando e produzindo, sendo que eles não têm um documento, eles não vão ser indenizados? Então, é uma questão ainda que está sendo estudada, eu acho que vai ser estudada e ainda vai desabrochar muito a forma de pensar em relação a isso. E como você falou que ainda tem muita coisa pela frente, ainda está em estudo, em relação ao estado de Roraima, por enquanto, nada muda, se realmente for fazer valer a decisão do STF, o que impactaria aqui para o nosso estado? Eu brinco com os meus amigos advogados de fora. Roraima hoje é o estado mais seguro que tem para te comprar terra. Teoricamente, nós já temos um estudo de todas as nossas áreas, nós já sabemos quais são os povos indígenas que existem, já está demarcado, porque nós já sofremos esse processo que o resto do Brasil está sofrendo. O que pode acontecer, né, eu ainda acredito que não vá, mas o que pode acontecer é ocorrer uma expansão de área indígena. Por que eu acredito que não vá? Durante o julgamento da Raposa Serra do Sol, durante os estudos que foram feitos, tudo ficou muito bem claro, ficou muito bem delimitado. Foi um estudo que demorou muito tempo para ser concluído. Então, hoje, quando o Supremo traz como condicionante que a expansão de área indígena só vai ocorrer se demonstrado que esse processo demarcatório ocorreu de forma incorreta, a gente meio que tem uma segurança jurídica um pouco maior para o nosso estado. Eu estou muito positiva em relação ao nosso estado. Algumas pessoas talvez não saibam como acontece o que acontece. Mas estão agora demarcando novos parques, estão ampliando. E isso não é verdade. Na verdade, o que acontece hoje? Em 2009, com a transferência das glebas, já estava previsto que alguns parques iam ser objeto de expansão, algumas áreas iam ser objeto de expansão, e desde lá, teoricamente, estavam bloqueadas e não podiam ser objeto de regularização fundiária. Então, hoje, o que aconteceu foi só o que já estava escrito no papel, né? Na verdade, se executou o que estava escrito no papel. Mas o nosso estado, teoricamente, hoje, está munido de proteção. Cabe ressaltar que aqui o nosso programa não tem o objetivo de ir para o lado A ou lado B, mas esclarecer as pessoas a entender, né, essas discussões que estão acontecendo ultimamente. Em relação, você falou de segurança jurídica em relação ao nosso estado, mas repetindo, se o STF manter essa decisão, se essa decisão for mantida, haverá uma insegurança jurídica? Por exemplo, alguém que pretende comprar um lote, uma terra, tem essa questão de ter algum problema futuramente? Pode explicar pra gente? O direito é sempre subjetivo. A gente nunca pode dizer 100% que tem garantia de tudo, porque é impossível. Mas, teoricamente, como está desenhado hoje, eu acredito que exista, sim, segurança jurídica no nosso estado. O que eu sempre digo, quem não registra não é dono. Eu falei isso com vocês anteriormente, expliquei sobre a parte de regularização fundiária. Então, hoje, você está na posse da sua área há mais de 20 anos, mas você se acomodou e nunca foi atrás de fazer uma documentação, realmente fica muito complicado. A gente pleitear pelo direito de alguém, né, que sequer tomou algum tipo de providência. Para ter essa segurança jurídica, a gente precisa, de fato, demonstrar que essa pessoa é poceira primitiva, ela realmente está ali para poder acontecer e falar sobre segurança jurídica. Não é pelo fato do Supremo ter decidido que do dia para a noite tudo vai virar área indígena. Existe um impacto econômico, um impacto financeiro de transporte, aéreo, de energia. Toda essa parte ela tem que ser estudada, levantada. Quanto eu vou gastar para poder mudar e tornar aquela área ali demarcada? Então, existe todo um estudo, existe todo um levantamento. Uma coisa que é importante ressaltar, que novamente ele trouxe para a gente, que uma das coisas que vão ser levadas em mais consideração é em relação ao laudo feito pelo antropólogo. Então, novamente, a gente vê aqui a importância desse estudo, a importância de estar acompanhando como ele está acontecendo. A comunidade simplesmente não pode virar as costas para isso. Não basta dizer, eu não aceito e não fazer nada.
Bruna, você que é da área do direito agrário, né? Juridicamente, eu acho que muitas pessoas, né? As pessoas que não são especialistas, não são da área do direito, têm essa dúvida. Por que alguns anos atrás houve uma decisão do STF em relação ao marco temporal e hoje, reformulando isso, as coisas mudam, né? A realidade muda. Juridicamente falando, pode haver essa mudança, digamos assim, de decisão? O direito, ele constantemente está em mudança, né? Constantemente nós estamos em evolução. Então, como está naquele momento a sociedade, as coisas são decididas. O que acontece hoje? Na época, o caso Raposa Serra do Sol, ela teve um grande impacto, né? Um impacto não só para o estado de Roraima, como também para o Brasil inteiro, porque foi como se fosse um modelo para os outros estados. Só que uma coisa muito interessante que foi colocado nos votos é que ele falou que aquilo lá não era vinculante. Aquilo lá se tratava do estado de Roraima, de como Roraima era na época e o que poderia acontecer. Ou seja, agora a gente tratou de um assunto de repercussão geral. Pode ser ali que modifique, né? Mas a gente não sabe. Então, assim, a insegurança jurídica também junto ao Supremo, não tem como dizer isso. Na verdade, o que tem como dizer é que ele vai moldando conforme a realidade local. Essa é a verdade. E em relação à expansão de áreas indígenas, você pode dar sua opinião sobre esse assunto? Na verdade, hoje, a gente não deveria falar sobre expansão de área indígena, não para o estado de Roraima. A gente deveria falar sobre apoio de políticas públicas para que ocorresse esse desenvolvimento dentro das comunidades, esse apoio para a questão de produção, que algumas hoje já fazem, a questão artesanal, a questão financeira deles, esse suporte que seria necessário dar para o desenvolvimento deles, finalmente. Bom, é um tema realmente para bastante debate, mas o nosso tempo é curto. A gente vai encerrando o nosso podcast, mas gostaríamos de agradecer a sua participação com informações ricas, né? De muita relevância e esclarecedora para as pessoas que têm dúvidas aí a respeito desse assunto. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que sempre é uma satisfação estar junto com vocês, compartilhando aí as minhas opiniões, né? Os meus meros estudos aí que eu faço pessoalmente. Sem dúvida, são bem esclarecedores e a gente agradece por isso. O nosso podcast fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições do nosso podcast no canal do YouTube. Acesse também o nosso Instagram, o seu podcast agro _oficial. Até mais!